tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, com o 7º ano, e hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que tem como título Revoltas do Período Colonial. Bom, então eu peço a vocês que peguem o livro didático e abram na página 42 e acompanhem a explicação do conteúdo, porque eu vou estar lendo algumas partes importantes para a nossa compreensão, tá bom? Então vamos lá. Neste capítulo, nós vamos estudar as conhecidas revoltas nativistas. Somente uma delas que alguns historiadores e pesquisadores não a consideram uma revolta nativista, mas o autor do nosso livro trouxe ela como uma revolta nativista, certo? Mais pra frente nós vamos compreender o que é uma revolta nativista, certo? Então, na página 44, nós vamos ver a primeira delas, que é a revolta de Beckman, que aconteceu em 1684. Bom, cada uma dessas revoltas aconteceu em uma determinada região da colônia, e nós estamos estudando o Brasil, o período colonial. Então, o Brasil ainda era colônia de Portugal, certo? Então, a revolta de Beckman aconteceu na região ali do Pará, certo? Do Maranhão e do Grão-Pará. Na página 44, vocês têm aí um mapa para identificar melhor aonde que aconteceu essa revolta, certo? Aí a gente tem as divisas do estado do Maranhão e do Grão-Pará. Essa região era a região que tinha mais mão de obra indígena escravizada, certo? Então aqui nós tínhamos o quê? As lavouras, né, e os engenhos, certo? Era a região produtora de açúcar não era maior, porque o Nordeste foi a maior região produtora de açúcar, certo? Mas a região do Grão-Pará e do Maranhão também era produtora de açúcar e de algodão. E por isso tinha maior quantidade de mão de obra indígena escravizada. A gente precisa dividir, né, essa distinção que nós temos da mão de obra africana escravizada e nós temos a mão de obra indígena, que são dos nativos aqui, né, do nosso país, certo? Logo aí no último parágrafo diz o seguinte: a região do Maranhão praticava com frequência a escravização dos indígenas, que atuavam nos engenhos, no trabalho urbano e na produção do algodão. Por ser uma região com grande presença de indígenas, existia ali uma intensa atividade missionária, voltada para a catequese e para a extração das drogas do sertão. Os colonos frequentemente capturavam indígenas das missões, pois estes já se encontravam habituados ao trabalho da forma como os europeus o praticavam. Esse processo se intensificou após a crise do açúcar, que teve início no século XVII. Em abril de 1680, a coroa portuguesa proibiu a escravização dos indígenas. Bom, aqui está o ponto principal da revolta de Beckman. Por quê? Com a proibição da escravização da mão de obra indígena, vai faltar mão de obra. E isso vai o quê? Acarretar, né, sentimento de revolta contra a metrópole. O que são as revoltas nativistas? O sentimento, né, dos moradores, né, pode ser os portugueses ou até mesmo os nativos, né, contra as ações da metrópole. Ou seja, aqueles que se revoltam contra a coroa portuguesa. Qualquer ação que gerou revolta da população da colônia foi considerado uma revolta nativista, porque agiram contra as ações da metrópole, que é a coroa portuguesa, certo? Vocês compreenderam o que são as revoltas nativistas? São as ações da população da colônia, certo? De uma determinada região contra as ações impostas da metrópole, que é a coroa portuguesa, certo? Então, com essa proibição da mão de obra indígena, a gente viu aqui também neste pedaço que era uma região no qual os jesuítas se instalaram, né? Então ali tinha um processo de catequização dos indígenas. Nós vimos no nosso conteúdo passado, né, com a expansão, né, a entrada para dentro da colônia
começou-se as ordens jesuítas, né? E na região do Grão-Pará e do Maranhão foi onde mais aconteceu esse processo de catequização dos indígenas. E nós vimos que os jesuítas, eles eram contra, né, a escravização da mão de obra indígena, né? Eles lutavam contra essa escravização, certo? E então em 1680 ocorreu a proibição. Na página 45, continuando, diz o seguinte: em 1682 foi criada por Portugal a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Ela tinha o monopólio do comércio de produtos no Maranhão e no Pará, além de atuar no tabelamento dos preços dos tecidos para a venda, por exemplo, e de compra de baunilha, cacau, cravo da Índia, entre outros produtos. Todos esses nós conhecemos como drogas do sertão. Para suprir a falta de mão de obra decorrente da proibição da escravização de indígenas, essa companhia tinha como de suas obrigações o fornecimento de 500 africanos escravizados por ano, certo? Se eles proibiram a mão de obra indígena escravizadas, então eles tinham que fornecer a mão de obra africana, certo? Mas o que aconteceu? Os portugueses não cumpriram com esse acordo. A metrópole não cumpriu com esse acordo. E então, em 1684, os senhores de engenho, liderados pelo irmão Manuel e Tomás Beckmann, expulsaram os jesuítas do Maranhão e destituíram a Companhia de Comércio. A reação da coroa portuguesa contra os revoltosos foi violenta. Manuel Beckmann e outros participantes do movimento foram enforcados e Thomas Beckmann foi expulso para a África. A Companhia do Comércio do Estado do Maranhão perdeu o monopólio. Então, quando a gente estuda essas revoltas, a maioria delas não obtém sucesso contra a metrópole, né? A gente percebe que a coroa portuguesa, ela tem muito poder e teve muito poder, né, durante o Brasil colonial. Então, quando aconteceu esses movimentos de revolta contra a metrópole, é claro que a metrópole ela tinha todo o poder e tinha ali todas, né, todos os meios, né, para impedir esses revoltosos. Então, a maioria que nós vamos ver aqui, vocês vão ver que não obtém sucesso com esses movimentos de revolta. A metrópole sempre, né, vence esses revoltosos, que foi um exemplo da revolta de Beckmann, certo? Agora nós vamos ver a revolta dos Emboabas, que aconteceu de 1708 a 1709. Bom, a revolta dos Emboabas foi quando se descobriu, né, a região de Minas, na região ali de Minas Gerais, com os movimentos de bandeiras, né, os bandeirantes que saíram da região de São Paulo, eles se viram no direito, né, de serem os únicos a poderem extrair o ouro, porque foram eles que descobriram as regiões de Minas. Então, todos os que chegavam ali para extrair também, que não eram bandeirantes, eles foram considerados o quê? Invasores. E eles receberam o título, né, esse nome de Emboabas. Então, aqui a gente tem os bandeirantes e os Emboabas, que eram portugueses que a coroa, né, a metrópole, permitiu que essas pessoas, né, que esses portugueses fossem até as minas e extraíssem o ouro necessário. Porém, eles tinham que cumprir, né, com aquela cota, que era a captação, a quantidade de escravos necessários para trabalhar nas minas, e o pagamento do quinto, que era o imposto, né, sobre a quantidade de ouro extraída. Eles cumprindo com isso, eles poderiam extrair, né, a quantidade de ouro que eles conseguissem. O que gerou revolta nos bandeirantes foi que os portugueses tinham meios, né, tinham técnicas e instrumentos para retirar mais ouro, né? Nós vimos que os bandeirantes retiravam ouro de aluvião, que era o ouro ali que era da encosta dos rios, né? O ouro que era tirado manual ali através da bateia. Com os portugueses, eles tinham os instrumentos que retiravam o ouro do fundo do rio, né?
que utilizavam produtos como mercúrio para poder retirar o ouro. Então isso fazia com que eles tirassem mais ouro que os bandeirantes. E isso gerou revolta, né, nos bandeirantes. E aí na página 46 a gente vai ver as consequências, né? Esse destaque em verde aí nós vamos ler. O negócio das minas há muitos dias está parado, porque andam aqueles moradores com armas das mãos, divididos em duas facções, sendo capitão de uma delas, que são todos os que não são paulistas, o Manuel Nunes Viana, natural daquela vila e morador no sertão da Bahia. Esse se acha com mais de 3.000 homens armados em campanha. É homem que leva consigo muita gente por ser muito rico, fascinoroso e intrépido, por cujas razões é o que introduz nas minas muitas e grandes tropas da Bahia, para onde vai a maior parte do ouro que elas produzem, contra as suas de sua majestade, que Deus guarde, e com grande prejuízo de sua real fazenda, porque não paga quintos. É um texto de Del Priore. A Guerra dos Emboabas terminou com a coroa portuguesa promovendo a criação da capitania de São Paulo e das minas de ouro, e a devolução das datas de ouro aos paulistas. Estes, contudo, sentiam-se inseguros diante da presença dos emboabas e se dirigiam ao atual Mato Grosso, onde novas minas de ouro foram encontradas. Considera-se que a Guerra dos Emboabas foi uma revolta nativista, ou seja, que mostra a formação de um sentimento nativo brasileiro contra as administrações da metrópole. Alguns atores, contudo, não veem esse conflito da mesma forma. Foi o que eu disse lá no início. Essa foi a única revolta, né, que surgiu essa divergência aí entre esses autores, né, esses estudiosos da revolta, por não considerar ela uma revolta nativista, certo? Porque aqui a gente não vê, né, nenhuma ação depois da metrópole que prejudicou esses, né, paulistas, que são os bandeirantes, que foram os que ocasionaram a revolta, certo? Agora nós vamos ver a Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica.